Fala, torcida que canta e vibra, estamos aqui novamente nesta segunda-feira trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Verdão. Estou trazendo um corte do Seleção Sport TV, onde André Rizek elogia muito esse crescimento do Palmeiras no momento mais decisivo da temporada. Além disso, PVC traz informações e faz sua análise desse momento atual aí do Palmeiras e dessa preparação do Verdão para o jogo contra o River Plate nesta quarta-feira. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. O Cruzeiro, 50 pontos e um jogo a mais. Lembrando que eles se enfrentam todos aqui, né? O Palmeiras vai visitar o Flamengo e o Cruzeiro visita os dois. E o Palmeiras chega a 49 pontos em 22 jogos. O que quer dizer o Palmeiras chegar a 49 pontos em 22 jogos? O Palmeiras hoje, ele pode se dar o luxo, tem muito chão ainda, né? Mas ele pode se dar o luxo de empatar com o Flamengo no Maracanã e depender só dele ganhar os demais jogos para ser campeão. Dificilmente eles vão ganhar todos os jogos, está muito claro isso. Mas só para dizer que hoje o GE, por exemplo, calcula a chance do Palmeiras maiores que as do Flamengo por essa razão. O Palmeiras pode empatar no Maracanã contra o rival e aí só depende dele ganhar os demais jogos, ainda que nenhum desses três vai ganhar todos os jogos até o fim do campeonato, isso está claro, né? O que está claro também é que o Palmeiras subiu de nível. E o Cruzeiro não está deixando ponto no meio do caminho. Quando você olha os últimos 5 jogos dos times no Campeonato Brasileiro, você vê que o Flamengo deixou 4 pontos no Maracanã, 2 contra o Grêmio, no empate por 1-1. Ele dominou o jogo, mas empatou, e 2 ontem, tá? São os últimos 5 jogos do Flamengo. Somou 11 pontos. O Cruzeiro somou 13 pontos nos últimos 5 jogos. Ele pode não ter tido o encantamento do Flamengo contra o Juventude, por exemplo, contra o Vitória, melhor dizendo, mas ele está muito eficiente. Virou contra o Bahia, virou contra o Bragantino, ganhou do São Paulo mesmo sem ser brilhante, ganhou do Inter e fora de casa foi buscar um empate com o Mirassol. É o único jogo em que ele deixou ponto dos últimos 5. E o Palmeiras goleou o Fortaleza, goleou o Inter, eu acho que são jogos que mostram que o Palmeiras subiu de nível, foi melhor do que o Corinthians, mas não venceu, empatou 1-1, ganhou do Sport e ganhou do Botafogo no Rio de Janeiro. Então, assim, o Palmeiras somou 13 pontos, o Cruzeiro somou 13 e o Flamengo somou 11. Ele perdeu um pouco da gordura que ele tinha na liderança do Campeonato Brasileiro. E para mim tá claro, o Palmeiras subiu de nível e o Cruzeiro não deixa ponto no meio do caminho, cara. É ruim do Cruzeiro deixar ponto no meio do caminho. Eu acho que o que difere, e nesse recorte tá bem curto ali, por mais, pode parecer uma contradição, porque o Flamengo enfiou 8-0 no Vitória, tá? Isso porque eu vou falar pode parecer uma contradição, mas o que tem diferenciado as equipes é justamente o potencial de matar jogos. É isso aí. O Flamengo contra o Grêmio, ele poderia ter encaminhado uma vitória até tranquila. Também acho. Pelas oportunidades que criou, pelo volume de jogo que teve. Pô, eu acho que ontem também, cara. Também. O Flamengo teve chance de ganhar o jogo ontem. As melhores chances do jogo são do Flamengo e elas acontecem quase todas depois que os titulares estão em campo. Então, é uma questãozinha ali, um detalhezinho técnico na hora da finalização, do último passe, tranquilidade. O Cruzeiro mesmo ganha o São Paulo sem jogar bem, você citou. O Palmeiras contra o Botafogo no Rio de Janeiro não faz um grande jogo também. Você pega as atuações do Cruzeiro contra o Mirassol, as atuações do Cruzeiro contra o Bahia e ontem. É um tempo ruim contra o Bahia e um tempo ruim ontem. O Flamengo jogou melhor na média do que o Cruzeiro, mas o Cruzeiro somou mais pontos. Isso. Mostra que é um time que, cara, não desiste, não aceita a polarização entre os dois mais ricos e tá ali dizendo, eu não saio dessa briga aqui, cara. E tá encontrando soluções interessantes no meio dos jogos. Contra o Bahia entrou Arroio, Sinisterra e Gabigol. Ontem o Sinisterra estava lesionado e ficou de fora. Gabigol para jogar com dupla de ataque contra o Bahia. Ontem ele virou um ponta-direita, que vai ser debate pra gente. Aliás, vamos mergulhar então no jogo do Cruzeiro? E assim, ponto pacífico que o Palmeiras subiu de nível? Pacífico, né? Sim. A chegada do Andreas e a dupla Flaco e Vitor Roque... É outro time. É um outro time. É outro time. Então aquele papo que a gente tava... é chato ver o Palmeiras jogar, o Palmeiras não dá espetáculo. Não existe mais, né? Acabou, né? É o melhor futebol do Brasil, pelo menos assim, na semana, né? Porque teve o jogo contra o Inter, aí tem o jogo contra o River, poderia ter sido mais elástico até o placar, poderia, mas é uma vitória no Monumental de Núñez, né? Um início de jogo arrasador e agora uma goleada diante do Fortaleza. O que encaixou tanto nesses últimos dias no Palmeiras? Do mesmo jeito contra o Fortaleza? Acho que seu mic deu uma paradinha, PVC, a gente vai tentar restabelecer. Voltou, PVC? Voltou. Voltou? Eu acho que foi no Palmeiras... Certo? Vocês estão ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Câmbio. Câmbio. Estamos te ouvindo, PVC.
Quando o Palmeiras consegue marcar pressão, e é muito difícil ganhar no Palmeiras. Mas isso também é uma coisa do Flamengo. Daqui a algumas semanas a gente vai ver Flamengo e Palmeiras no Maracanã e a estratégia dos dois pode ser a mesma. O Palmeiras não marcou pressão contra o Fortaleza com o mesmo ímpeto do jogo contra o River e do jogo contra o Internacional. Os dois jogos, os primeiros 20 minutos, 25, foram avassaladores. E o Abel respondeu sobre isso. Sabe uma coisa que eu sinto um certo orgulho nosso, assim, quando a gente fala, tentar não ser cabotino. Se espalhou a informação, a história de que o Palmeiras é mais forte quando marca pressão. Isso foi perguntado para o Abel. E acho que nasceu um pouco aqui. Acho que nasceu um pouco aqui essa noção de que como é mais forte quando o Palmeiras marca pressão. E o Abel respondeu com muita clareza. Tu achas que dá para fazer isso em 90 minutos? E ele próprio respondeu, claro que não. É lógico que não. Então, quando diminui o abafa, o adversário cresce. E não é só que ele cresce. Acho que a entrevista do Abel... A gente tem algum pedaço da entrevista do Abel de sábado? A gente vai ouvir ele falando sobre a utilização dos reservas por questões físicas. Quer ouvir? Podemos ouvir esse trecho aí do Abel falando sobre isso. Vamos chamar o Abel. Chega para a nossa conversa, Abel. E depois também porque, em função daquilo que é o calendário e 2 dias só para preparar este jogo, depois de vir de uma viagem que chegamos ao CT às 7 da manhã, é que eu desafiei os teus colegas no início do jogo para perguntarem a especialistas a interferência que tem a falta de sono, que é uma coisa que acontece muito aqui no Brasil, em função das viagens que temos de fazer dentro do avião. Perguntem a especialistas a importância que tem no rendimento e na performance de atletas de alta competição a privação de sono. Com 2, 3 dias de recuperação, que é o que nós temos. 2, 3 dias de recuperação, que é aquilo que eu tanto me bato. Perguntem aos especialistas qual é a interferência que isto tem no rendimento físico e físico e não só, e cognitivo do atleta. Portanto, teve muito a ver com isso. Se os jogadores estão no Palmeiras é porque são bons, se estão aqui é porque nós confiamos neles, se estão aqui é que têm que estar preparados para jogar, seja 1, seja 3, seja os minutos que for, e como eu te disse no início, este tipo de vitórias são vitórias que eu particularmente como treinador fico contente e feliz por ver reconhecido tudo aquilo que é o nosso trabalho diário, espelhado em jogadores que têm se calhar menos ritmos de jogo e que podiam ter outro tipo de desempenho e chegam lá dentro e mostram que nós estamos aqui para servir algo maior do que o eu, que é o Palmeiras, e isso é algo que me enche de orgulho. Ele falando do calendário, né, PVC? Mas eu acho que ele foi bem quando ele falou da questão, tem a ver com a privação do sono também. E ele tem toda... É evidente, né? Não precisa perguntar para o especialista. Passa uma noite no avião e vai trabalhar no dia seguinte. Sim. Né? Sem ser... Pra gente já é ruim, né? Imagina pra atleta, a gente já fica todo torto, né? Todo inchado. Isso é entender que é evidente. Só acho que tem situações em menor escala na Europa em que também se passa por privação de sono. Se você jogar em Moscou e for voltar para Lisboa, que vai ser uma vez no ano, não vai ser 5 vezes no mês. Mas também vai acontecer. E você vai ter queda de rendimento. O que eu acho que ele foi bem na resposta, quando ele foi perguntado sobre... O Palmeiras parece ser muito mais forte quando ele consegue marcar por pressão. E ele respondeu, e tu acha que é possível fazer isso por 90 minutos? É claro que não é. O Barcelona não marcava. Aliás, o Manchester City fez um jogo absolutamente mourinho, né? É Arsenal e Manchester City no domingo foi um jogo, o Guardiola mais mourinho de todos os tempos. O Guardiola foi completamente retranqueiro, jogando 5-4-1, defendendo. Teve um momento no segundo tempo que o City tinha 18% de posse de bola. Falei, mas quem é o técnico do City? Era o Guardiola. Tinha alguma coisa errada, ou tem uma estratégia. O que significa que nem todo mundo vai jogar todo dia bem, nem todo dia do mesmo jeito. E o Palmeiras é mais forte quando ele consegue abafar a saída de bola. E contra o Fortaleza, porque eram as reservas ou por opção, porque ele vai guardar essa pressão para quarta-feira, ele não abafou e ele não foi no mesmo jeito. Mas ganhou o jogo 4-1, que era o mais... O jogo de sábado era o jogo que tinha que ganhar. A gente vai para o break e a gente vai falar do Cruzeiro já e a gente vai comparar os próximos adversários daqui a pouco de Flamengo,
Palmeiras e Cruzeiro, todo mundo que está aí nessa briga, despontando na briga pelo título brasileiro. Temos mais um minutinho para o break, então dá para ouvir o Mussete. Mussete, Andréas Pereira, foi a melhor contratação dessa janela para o futebol brasileiro? Ó, que a briga é grande, hein? Tem um Jorginho aí, tem outros jogadores também. Mas pelo que vem apresentando, né? Ontem 2 belos gols, aliás, ele entra já aos 29 do segundo tempo, precisa só de 7 minutos para marcar um gol, aos 43 faz outro, e contra o River, que ele tinha sido titular, deu uma assistência e jogou muito, né? Dá para dizer isso ou seu voto é outro, Mussete? Difícil, tem Samuel Lino, Saúl... a briga é grande. Dentro desse recorte também, ele foi muito bem contra o River. Ele tem essa capacidade de decidir num lance fortuito, assim. Essa finalização dele é muito importante. É uma cobrança de falta, é o escanteio, é a finalização de fora da área, como ele faz esses 2 gols, mostrando o repertório que ele tem. Então eu vejo muitos torcedores do Palmeiras dizendo, pô, finalmente gastaram certo. Pô, mas o Flaco era um gasto errado, olha o que ele está jogando agora, né? Às vezes precisa de tempo, o Andrés não precisou de tempo algum para esses 10 milhões de euros parecerem pouco. Então, é difícil pensar rápido, mas eu acho que sim, dentro desse recorte do que ele fez rapidamente pelo Palmeiras. Para você, PVC. Não, eu acho que os maiores reforços são os do Flamengo. Acho que o Andrés é um grande reforço, mas os maiores reforços são os do Flamengo. Jorginho está acima, Lino está acima. Lino está acima. Tá. O que eu entendo é que isso pode se transformar no decorrer do jogo. É aquela coisa, né? Todo mundo o tempo todo, enfim. Gente, vamos para o intervalo. Né? Ficou muito claro que o foco nessa semana está no jogo contra o River, nessa quarta-feira lá em São Paulo. Vamos trazer o Edu Rodrigues, então, para o papo, para falar um pouquinho, né, dessa reapresentação do Palmeiras, dessa preparação para o jogo de quinta-feira, Edu, porque vimos o Palmeiras muito superior ao River, jogando no Monumental lotado na Argentina na semana passada. Joga em casa em São Paulo nessa semana, mas o placar acabou sendo muito magrinho para o que foi a superioridade do Palmeiras lá, né, amigo? Boa noite, bem-vindo ao Tá Na Área. Boa noite, Camila. Boa noite, amigos da mesa. Exatamente, Camila. Foi um placar considerado magro, né, por alguns, e para outros, como o Aníbal Moreno, por exemplo, viralizou um vídeo dele depois nos bastidores do Palmeiras, né, olhando ali na roda, né, olhando na cara de cada jogador e dizendo que ele jogou 7 vezes no Monumental de Nunes, ele nunca tinha vencido. Então, para os jogadores do Palmeiras não ficarem com esse sentimento de placar magro, porque foi um baita de um resultado, e no segundo tempo ali o River Plate acabou até assustando, né, quase chegando a um empate. Então, essa vitória foi muito valorizada pelo Abel, foi muito valorizada pelos próprios jogadores, e aí teve toda essa estratégia, né, agora nesse final de semana o Palmeiras colocando aí um time completamente reserva, somente o Everton, que estava no jogo, que começou jogando lá no Monumental de Nunes, que também estava nesse jogo de sábado. E aí o Palmeiras consegue aí uma vitória muito boa, né? Muita gente falando, só conseguiu vencer depois que a cavalaria entrou, Andréas Pereira, Flaco Lopes, Vitor Roque, mas estava 2-1 sem eles. Então o Palmeiras conseguiu se impor para cima do Fortaleza, não fez aquele jogo primoroso no primeiro tempo que o torcedor se acostumou, mas conseguiu descansar todos os jogadores para quarta-feira, colocou até alguns ali como Andréas Pereira. O Andréas, se a gente for pensar, ele está no começo de temporada, né? Ele estava no Fulham da Inglaterra, lá estava no comecinho de temporada, então ele entrou nos minutos finais, fez 2 belíssimos gols, então assim, elevou a moral do Andréas Pereira para esse jogo de quarta-feira, e ainda conseguiu rodar o elenco, conseguiu o Jeff Tech dar esse passe aí para o Andrés que a gente está vendo na tela, foi muito elogiado pelo Abel Ferreira, e alguns jogadores que podem despontar aí, quem sabe o Palmeiras podendo ter 2 times, né, assim como foi em outras ocasiões que o Palmeiras brigou pela Libertadores e pelo Brasileirão, conseguiu ter 2 times, então o Palmeiras talvez tenha encontrado aí uma fórmula do sucesso para brigar tanto na Libertadores quarta-feira, que é um jogo importantíssimo, quanto no Brasileiro, que, como vocês bem citaram aí, é o melhor time de aproveitamento e neste momento tem mais chances de título na projeção, né, do que o Flamengo. E o Palmeiras consegue uma sequência positiva jogando no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro, né? São 3 vitórias com uma margem larga, né? Se a gente pegar os jogos contra Sport, Internacional e Fortaleza, o Palmeiras faz nesses 3, né, 9 gols de saldo, né? Goleia por 4-1 os 2 últimos e tinha feito 3-0 no Sport. Grafa Belli já destacou no início do programa o Andréas Pereira, é um jogador que muda o patamar do time, né? Ele entra... ele faz a estreia dele contra o Internacional, joga no segundo tempo, já entra com o jogo definido já no Allianz Parque.
Depois ele é titular contra o River Plate e agora ele é também decisivo com 2 gols, que mostra uma das valências desse jogador, que é a finalização de média e longa distância. Ele entra muito bem nesse time, acho que é uma contratação que já chega pronta também para o Abel Ferreira encaixar num time que já estava dando liga nesse momento, né? O que mais impressiona é a adaptação, né? Você chegar e já dar o resultado esperado com pouco tempo de adaptação, né? A gente tem um exemplo clássico dentro do Palmeiras, que é o menino que veio do Napoli, que veio da Itália, o Felipe Anderson, que ainda não conseguiu desenvolver ainda, né, esse negócio de vir do futebol europeu, desenvolver no futebol brasileiro. E o André chega com 2, 3 jogos, já vira uma peça importante pela maneira que se joga, que se destaca, que lidera dentro da equipe, como se porta. A gente pode colocar também nessa conta aí Jorginho, Saúl também do Flamengo. Então esse jogador que chega, dá esse retorno imediato, é sempre valorizado e a gente tem que valorizar bastante, porque não é fácil essa vinda do futebol europeu, de toda uma estrutura, de uma vida que você tem no futebol europeu, chegar no futebol brasileiro, a família se adaptar e ele está tranquilo para dentro de campo render. É um jogador que vai render muito. E só colocar um aditivo naquela nota que tinha ali dos times, as chances de jogar, acho que você falou que os confrontos diretos podem decidir. Eu já acho que os confrontos aleatórios, que não são os diretos assim, vai ser decisivo. Que no caso do Cruzeiro, que está em terceiro, entre Palmeiras e Flamengo, que tem menos chance de chegar, está com 15%, estava 15%, Sim. Ele venceu praticamente todos esses da parte de cima da tabela e não está em primeiro na tabela, pelo número de jogos. Venceu os 2 concorrentes. Eu acho que os confrontos fora ali da briga ou do meio de tabela com a zona de rebaixamento também pode ser muito determinante para se sagrar campeão desses 3 ou 4 times. Daqui a umas 4 rodadas, a gente vai começar aqueles levantamentos, os 10 próximos jogos até o final do campeonato. Já tem gente fazendo isso agora, já, com a tabelinha já na mão. E aí a gente vai começar a analisar essas possibilidades, ainda lembrando, como o Belly já lembrou, da questão do Flamengo e do Palmeiras terem, durante esse período, a disputa também da Conmebol Libertadores. Mas o Andreas, vocês destacaram, a Belly trouxe como destaque dela inicial no programa, mas o Flaco também tá vivendo um momento impressionante, né? Até no GE. O Edu e os companheiros subiram lá uma brincadeira do Veiga, né? Que foi para a seleção argentina, bebeu da água do Messi, né? Porque ele voltou e é um artilheiro do time nesse momento e voltou sendo muito importante, principalmente nessa dupla com o Vitor Roque. Né? Nossa, beber da água do Messi não tá tão ruim assim, né? mas é isso, acho que passa muito também pelo mérito do Abel Ferreira de encontrar uma forma de Vitor Roque e Flaco jogarem juntos. A gente falava tanto, né, antes dessa solução ser encontrada, sobre quem é o titular, quem deve ser essa referência do Palmeiras, porque o melhor era sempre o que estava no banco. O Vitor Roque não rendia, aí entrava o Flaco, fazia gols, mas não tinha o mesmo tipo de entrega física que o Vitor Roque. Né? O Vitor Roque fazendo aquela pressão mais alta, incomodando muitas vezes essa saída de bola. Assim, eles tiveram um baita de um casamento, né? A subida de rendimento do Flaco passa pelo Vitor Roque e a subida de rendimento do Vitor Roque também passa pelo Flaco. Então, acho que o Abel Ferreira encontrou aí uma dupla, uma boa de uma dupla que soluciona um problema que ele tinha, né? O Palmeiras, ele contratou um finalizador, contratou o Vitor Roque. Beleza, mas o Vitor Roque não está conseguindo finalizar, mas o Vitor Roque não está conseguindo se adaptar, mas o Vitor Roque está tendo alguma dificuldade. E aí parece que a dupla se encaixou muito bem e quem tem a ganhar com isso, óbvio, é o Abel. Ele tem muito mérito nessa leitura, demorou um pouco, mas aconteceu. Ele é um técnico que não tem medo de errar também, né? Ele errou, ele tenta ajustar, tenta acertar. E o torcedor do Palmeiras está feliz da vida, né? Porque tem Flaco, tem Vitor Roque, tem Andrés Pereira, tem o Sousa que fez um golaço. Enfim, não falta motivo para sorrir para além da água do Messi. É a equipe mais equilibrada, né? Diga, Grafa. Desculpa, é a equipe mais equilibrada, né? Você cria mais oportunidades para o Vitor Roque. Ele chegou no Brasil com uma expectativa muito grande pelo preço que foi pago nele, pela expectativa que tem no futebol dele, da qualidade que ele tem. E chances escassas no jogo. 1 chance, 2 chances por jogo e não está preparado ainda, adaptado, perdi essa chance. Hoje ele tem muito mais chances de gol. Tanto que o gol que ele marca contra o River, se fosse há 6 meses atrás, talvez ele teria dificuldade para finalizar com tanta tranquilidade como ele finalizou aquela jogada e acabou marcando o gol. Então tudo isso é importante. O conhecimento, o dia a dia com os atletas ajuda bastante. Vou trazer aqui agora uma análise do GE.com dessa grande vitória do Palmeiras em cima do Fortaleza. Abre aspas. Palmeiras dá bons sinais com reservas, empolga com titulares e tem noite irretocável. Com Libertadores no horizonte, Abel inicia apenas com o Everton do time ideal. Faz ajuste no segundo tempo
e ver o jogo virar goleada com a entrada de quinteto ofensivo. Há 4 dias de um jogo decisivo contra o River Plate na Conmebol Libertadores, o Palmeiras tinha que descansar seus titulares contra o Fortaleza, mas precisava também da vitória em casa para seguir na caça do Flamengo, que é o líder do Brasileirão. Os dois objetivos foram atingidos com a goleada por 4-1, em uma noite irretocável no Allianz Parque. Em relação ao time que venceu na quarta-feira no Monumental de Núñez, a equipe do River Plate, Abel Ferreira repetiu apenas um jogador, o goleiro Everton. Todos de linha foram trocados. Giai, Bruno Fux, Mikael e Jefté formaram a linha defensiva. Martínez era o volante à frente dos zagueiros, Alan fez a função de 8, Facundo Torres era o ponta direita e Sousa o ponta esquerda. O atacante, sem o centroavante, o espaço da dupla Flaco e Vitor Roque foi ocupado por Maurício e Rafael Veiga. Rafael Veiga, que usou o número 188 por uma ação pelo Setembro Amarelo, foi personagem importante no jogo. Depois de um mês fora para tratar dores no pubis, o ídolo recebeu o carinho da torcida no Allianz Parque desde o anúncio de seu nome na escalação. E quem roubou a cena foi Andrés, com 2 excelentes chutes de fora da área, transformou o jogo em goleada, resultado merecido depois de 23 finalizações do Palmeiras contra 8 da equipe do Fortaleza, além de 62% de posse de bola. O objetivo no Brasileirão foi cumprido, o Verdão venceu em casa e em mais uma rodada não deixará o líder Flamengo abrir vantagem, de quebra com o segundo tempo empolgante. Mas conseguiu também gerenciar minutos dos seus principais jogadores antes do reencontro contra o River na próxima quarta-feira. E viu bons desempenhos como Jefté em sua estreia como titular, mais uma grande partida de Fux, além do fim de jejum de Rafael Veiga. Deu tudo certo, agora foco total na obsessão da torcida, que é a Taça Libertadores. Uma excelente análise dessa grande vitória, Palmeiras crescendo no momento certo da temporada e agora foco total no River. Se inscreva no canal, deixa seu like se quiser deixar sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!